Capítulo 13. Aprendendo. Marcos estudava com prazer, mas uma questão o incomodava, até que indagou o mestre. Luiz, se tivesse feito o que prometi, estaria encarnado? Estando com câncer, pedi a cura a Deus e propus ser bom, fazer o bem. Não o fiz e, anos depois, desencarnei por um derrame cerebral. Desencarnaria se tivesse feito o bem? Caro Marcos, a razão de ser do corpo físico é proporcionar à alma posição favorável para que aspire ao melhor. Mas muitos de nós vemos nas necessidades físicas não um motivo de melhoria, mas sim um castigo. Uma doença é, às vezes, um meio para que procuremos crescer, aprender, voltar-nos a Deus. Se o corpo não está dando condições, motivos para que cresçamos, não há razão para que permaneçamos encarnados. Muitos transviados permanecem no corpo físico, apesar de não se aperceberem dessa verdade. Mas, para aqueles que estão mais propensos a acordar, há a preocupação de seus protetores espirituais de que aproveitem a encarnação e que ela lhes seja útil. Entretanto, cada caso, Marcos, é um caso. Sim, talvez você estivesse encarnado. Sua cura proporcionou-lhe o estímulo para que se aperfeiçoasse e lhe deu oportunidade de pagar dívidas, simplesmente trabalhando para o bem e realizando o progresso espiritual. Você tinha um karma negativo, que ia se quitar com a doença. Então lhe foi dada, pela cura, a oportunidade de quitar esse karma trabalhando, deixando de ser um peso à sociedade e de passar a ser um polo positivo aos seus irmãos. Por não ter aproveitado a oportunidade, sua dívida teve de ser quitada com o sofrimento. Para aqueles que têm o mundo físico como fonte de prazer, a desencarnação é um castigo terrível, não anulando seus atos errados pela oportunidade do trabalho. Resta-lhes a dor que pode ser a desencarnação. Para as pessoas santificadas, estar no mundo físico ou fora dele não faz diferença, pois construíram o reino de Deus dentro de si, e a desencarnação lhes representa somente uma outra forma de viver. Para elas, a morte física é uma felicidade. Uma libertação? Marcos encabulou-se. Sim, entendendo que a libertação não é a perda do corpo físico, mas sim dos vícios. Se não nos libertarmos dos nossos vícios, continuaremos escravos, tanto encarnados como desencarnados. Se seguirmos os ensinamentos de Jesus, se colocarmos o reino de Deus em nós, seremos felizes, libertos onde quer que estejamos. Então, eu poderia estar encarnado? Marcos insistiu, queria entender. Para você que amava a vida de encarnado, foi um castigo abandoná-la. Se tivesse feito bem, sendo útil, teria quitado seus erros, proporcionando seu crescimento e permaneceria encarnado, como prêmio. Porque, perante a vida, tanto faz ser útil aqui, desencarnado ou encarnado. Mas fazer o bem encarnado é mais difícil, exclamou Marcos. Sim, é, mas também é mais compensador. Marcos pensou. Aqui é mais fácil, porque, como desencarnados, sabemos com certeza da continuação da vida após a morte do corpo. E, como encarnados, acreditamos em tantas teorias. No corpo carnal, tem de se lutar pela sobrevivência. Há o trabalho pelo ganho material, existe a família e muitas ilusões falsas, Luiz concluiu, sorrindo. Marcos entendeu que seu mestre lera seus pensamentos e Luiz completou. Vou, como convidado, assistir hoje à noite a um trabalho num centro espírita. Não quer vir comigo? Verá, Marcos, que muitos encarnados contrabalançam todas as dificuldades que enumerou com o trabalho espiritual. Marcos esperou ansioso a hora de irem. Com Luiz, volitou pelo espaço até a cidade. O centro espírita era simples e acolhedor. Isso chamou a atenção de Marcos, que indagou a Luiz. Todos os centros espíritas que conheço são simples. Por quê?
Os encarnados que planejam esses centros espíritas quase sempre conhecem locais de orações no espaço. A simplicidade é uma beleza e lugares de oração não precisam ser luxuosos. Foram acomodados e Marcos prestou atenção em tudo. Marcos, recomendou Luiz, observe os trabalhadores deste local. Há a equipe desencarnada e a equipe encarnada, formada de pessoas comuns, com seus problemas e dificuldades, e que têm família e trabalho. Por trabalhar aqui, as dificuldades da vida dos encarnados não lhes são facilitadas? Não, Marcos. Não podem os desencarnados fazer as lições para os encarnados. Nada é feito com sacrifício, pois eles têm horas e dias certos para o trabalho espiritual. O que pode ocorrer é que pessoas que fazem o bem o fazem para si. A compreensão, o aprendizado que dá a doutrina espírita aos seus seguidores faz com que entendam o significado da vida, porque ficam sabendo que tudo na Terra é passageiro. E assim, para tudo há explicação. Se o período como encarnado é mais difícil, também é mais proveitoso. Um senhor encarnado, risonho, simpático, sentado à mesa, orava em silêncio. Luiz esclareceu. É José Carlos, o orientador encarnado da casa. Uma senhora se aproximou dele e indagou. Zé Carlos, sofremos somente pelo karma negativo? Muitos de nós não o sabem, e outros tantos sabem, mas se esquecem de que a essência divina se faz presente em todas as criaturas. Adquirimos karma negativo quando agredimos essas criaturas, prejudicando o veículo dessa essência divina e impedindo a sua manifestação harmônica. Da mesma forma, adquirimos débitos, também por desleixo ou preguiça. Nada a fazer por nossa melhoria é impedir que a essência divina encontre um veículo propício em nós. O servo mau e preguiçoso da parábola dos talentos não destruiu o dinheiro do Senhor, mas errou por não multiplicá-lo, tanto como aquele que o esbanjou. Os ociosos também falham, por não aproveitarem as oportunidades que o Pai amoroso tanto lhes dá para crescerem. Quando trabalhamos, multiplicamos os talentos. O sofrimento, às vezes, consegue chamar-nos à responsabilidade. Que resposta interessante, Marcos comentou. Sofremos também pelo que deixamos de fazer, pelo bem que poderíamos ter praticado e não o fizemos. Foi o que ocorreu comigo. Luiz, esse encarnado, José Carlos, foi curado de alguma doença grave ou foi alguém de sua família que o fez seguir o espiritismo? Não, ele não foi curado, nem ninguém da sua família. Atendeu simplesmente ao chamado do amor. Possuía tudo o que a maioria dos encarnados almeja: esposa dedicada, filhos, bens materiais. Sentia-se insatisfeito, desiludido com as posses do mundo e entendeu que elas não o levariam a lugar nenhum, pois possuía, mas continuava angustiado. Sentiu a necessidade de procurar algo que lhe desse paz interior. Não sendo ocioso, procurou, estudou e ainda muito estuda. Faz o bem por amor. Está multiplicando pelo trabalho os talentos que o pai lhe confiou. Nesse instante, José Carlos começou a ensinar. O sol nasce todos os dias irradiando a natureza, e os seres irracionais cantam a beleza, a glória a Deus. A natureza é sinfonia, beleza, luz e vida. Parece que a maioria das pessoas não comunga com essa harmonia. São as mal-humoradas, insatisfeitas e revoltadas. Essa revolta, insatisfação de desejos não realizados, vai se acumulando até que um dia a dor as reajusta às leis de Deus. Quanto maior a insatisfação, o egoísmo, a vaidade e a luxúria em que vivem esses indivíduos, maior será a sua dor. E o sofrimento chega, às vezes, por doenças. O homem que poderia viver no paraíso constrói para si um vale de lágrimas. Os homens doentes, sofrendo dores iguais, dividem-se em dois grupos. O primeiro grupo revolta-se contra Deus e indaga:
Que mal fiz a Deus para sofrer assim? Por que meu corpo está em chagas? O outro grupo, parando para pensar, mais amadurecido, volta-se ao seu passado e entende que teve muito e não deu valor, pois quis somente ser servido e não se propôs a servir. Esses dois grupos, doentes, unidos em sofrimento, são como os 10 leprosos da passagem evangélica. Tiveram eles notícia de que Jesus de Nazaré estava naquela região e que poderia curá-los. Correram, então, todos eles a pedir a cura e o socorro a Jesus. O Mestre, lendo os pensamentos de cada um, sem julgar ninguém, viu em todas a presença de Deus e que eles eram seus irmãos. Em nome da bondade infinita, mandou que fossem até a autoridade da época, e no caminho eles ficaram curados. Continuava José Carlos sua exposição. O primeiro grupo, formado por aqueles que só pensavam em si, partiu em busca dos prazeres que lhe foram proibidos no tempo de doença. Queriam eles aproveitar o tempo perdido e se esqueceram daquele que, em nome do Ser Supremo, da bondade divina, lhes havia dado nova oportunidade. No seu egoísmo, achavam que ele não fizera mais que sua obrigação, que eles tinham o merecimento de receber a cura, porque haviam sofrido muito sem dever nada, e que agora, curados, deveriam voltar a viver para os prazeres. O orientador prosseguia. O segundo grupo era representado por um indivíduo que, como os outros leprosos, fora curado, indo também à autoridade, e que voltou. Espírito mais amadurecido, brotou em seu coração o amor. O primeiro impulso desse amor foi a gratidão. Voltou ao encontro daquele que o curou. Ao agradecer a Jesus de Nazaré, ele o fez aquele que o enviou, a Deus, que lhe concedia nova oportunidade de poder servir, de ser útil, demonstrando seu reconhecimento para com aquele que tudo dá. Ele já não era o mesmo homem de antes. Agora queria amar e ser grato a todos os que o ajudaram. Os familiares, queria envolvê-los com carinho e afeição. Queria ajudar, porque em seu sofrimento viu que todos são iguais. Não se importava mais consigo, queria que a humanidade fosse feliz. Desejava fazer feliz os que estavam à sua volta. Todos ouviram em silêncio e ele continuou. É a atitude perante o sofrimento que vai redimir o indivíduo. O episódio dos 10 leprosos repete-se dia a dia. Quantos são curados pela bondade infinita e quantos grupos se repartem? Poucos são os que despertam pela cura do corpo e se curam também pelo espírito. Hoje, mais que nunca, temos a oportunidade de renascer para a verdadeira vida e morrer para o egoísmo, desejos e gozos. É preciso não mais querer ser servido e aprender a servir. É necessário amar a Deus e dedicar-se ao próximo, tratando-o como irmão. Não sejamos ingratos, amemos a Deus que está pelos séculos, milênios, sustentando-nos. Voltemos para agradecer o muito que recebemos. Oraram e Marcos não mais conseguia fixar a atenção no que se falava, pois voltava no tempo e entendeu, então, que ele pertencia ao primeiro grupo. Fora curado em nome de Jesus e partira para desfrutar dos prazeres materiais. Foi grato de forma externa. Foi curado em seu corpo, porém não se interessou em curar seu espírito. As luzes se acenderam, acabaram o trabalho. Marcos voltou sua atenção para o que ocorria. Viu uma moça desencarnada de muita beleza, loura, de olhos azuis brilhantes, a sorrir e a cumprimentar os trabalhadores desencarnados do centro espírita, que a cercavam de mimos e carinhos. É filha do senhor José Carlos, informou uma senhora que estava perto de Marcos. O aprendiz se espantou, indagando rápido a Luiz. Luiz, essa moça é filha do senhor José Carlos? Sim, é. Chama-se Patrícia. Filha na outra existência, presumo. Não, é dessa encarnação mesmo, Luiz sorriu.
Nesse instante, Patrícia se aproximou de uma senhora encarnada, simpática e beijou-a. A encarnada era sua mãe, que a sentiu em espírito e sorriu. Os encarnados conversavam trocando comentários doutrinários, e Patrícia se acercou carinhosamente do pai e também o beijou. Marcos comentou: Não entendo como um casal que tem uma filha tão maravilhosa, desencarnada na flor da idade, não se revolta. Marcos, se para alguns desencarnar é castigo porque são privados dos prazeres materiais, para outros nada mais é que uma continuação feliz da existência. Que você vê aqui? Eles não estão separados porque o amor e o carinho os unem. Não há razão para revolta aos que compreendem. Aqueles que creem já estão consolados. Por que tanto espanto? Não sabia você que o médium que foi instrumento de sua cura, o Valdemar, teve um filho que era doente e que desencarnou adolescente? Marcos não ousou comentar mais nada. Muito tinha que meditar sobre o que viu e ouviu. Voltaram à colônia. Capítulo 14. A visita. Marcos estudava e trabalhava com afinco, e os dias para ele passavam rápido e agradavelmente, pois entusiasmava-se com suas novas aspirações. Marcos, Dona Carmen veio ao seu encontro. Venho trazer boa notícia. Você teve permissão para ver seus entes queridos. E eu acompanharei, amanhã à tarde, numa visita de 12 horas. Ó, vovó, que bom! Marcos se alegrou. Agora seria diferente, porque poderia abraçar seus entes queridos sem prejudicá-los. Ansiava por vê-los. Na hora marcada, volitou com sua avó e desceram a um bem cuidado jardim que rodeava uma bonita piscina. Sentada numa cadeira estava Mara, pensativa e triste. Marcos se emocionou ao ver sua ex-esposa linda e muito elegante. Aqui, Marcos, é a nova residência de seus filhos, explicou Dona Carmen. Bonita casa. Eles estão felizes? Sim, a resposta da avó foi lacônica. Por que estará Mara tão pensativa? Parece triste. Vamos ver o que a aflige. Dona Carmen colocou a mão na testa de Mara. Marcos imitou-a e pôde, assim, auscultar os pensamentos da bela moça. Não devo estar saudosa do passado. Como fui feliz no interior com meus pais. Que tempo gostoso o da minha juventude, sempre mimada e sem problemas. Meu casamento, tudo tão lindo, meu vestido, Marcos. Tenho saudade de você. O destino separou-nos tão cedo. Se ele estivesse aqui, seria tudo diferente. Estaríamos construindo nossa casa, tão bela como essa, e não seria como prisão. Marcos não me sufocaria. Com ele, a vida era bela. Como passeava então? Que bom tempo! E Lionel? Marcos indagou mentalmente. Lionel, talvez seja velho para mim. Aqui tenho tudo, mas nem posso mostrar isso aos meus amigos. Que adianta possuir tantas roupas se não saio? Ele é bom, é como um pai para meus filhos. Nada nos falta, mas sou infeliz. Coitada, apiedou-se Marcos e se afastou de Mara. Sente-se como um pássaro na gaiola dourada. Paga caro o preço de seu egoísmo, elucidou Dona Carmen. Porque não se casou por amor, e sim por interesse. Queria conforto e tem o que deseja, porém tudo isso não a fez feliz. Marcos, todas as pessoas que colocam a felicidade nas coisas perecíveis podem iludir-se, todavia não são felizes. Mara se esquece de ser grata e de amar. O segundo esposo é um homem bom, honesto, caseiro, sente ciúme doentio da jovem esposa, fazendo-a sentir-se sufocada. Contudo, foi ela quem tudo fez para conquistá-lo, para que ele a amasse a ponto de se indispor com os filhos para casar com ela. Mara não fez questão de amá-lo ou mesmo querê-lo bem, mas agora o convívio é difícil. Não trabalha, não estuda, não faz nada de útil e, para quem perde o tempo na ociosidade, esse lhe parece pesado e lento.
Mara é infeliz, meu neto, por desejar facilidades e por ser egoísta, pois somente pensa em si. Se prestasse atenção aos que estão à sua volta, veria como ocupar seu tempo vazio, fazendo o bem. Venha, vamos orar por ela. Carinhosamente, Dona Carme deu-lhe um passe. Mara suspirou relaxando, e Marco se aproximou da ex-esposa, beijando-lhe a testa. Ela, então, levantou-se, dizendo em voz alta: Vou ler o evangelho que ganhei na igreja. Acho que é uma boa ideia. Entrou em casa mais animada. Leonel é presbiteriano, querido neto, e Mara o tem acompanhado aos domingos à igreja. Vai lá somente para sair de casa, porém é obrigada a ouvir os sermões, as leituras bíblicas, e isso é sempre bom. Vamos ver as crianças. Elas estavam brincando com vários coleguinhas no parquinho ao lado da piscina. Como estão lindas! Marco se emocionou e não conseguiu segurar as lágrimas. Esforçou-se para se acalmar e, quando se sentiu seguro, foi até elas, abraçou-as e beijou-as. Estão bem, não é, vovó? Estão fortes, alegres e sadias. Quando encarnada, não tinha tempo para contemplá-las, brincar com elas. Sinto por isso agora, como gostaria de estar sempre com elas. Sentou-se perto dos filhos e ficou admirando-os, escutando seus risos e conversas. As outras crianças foram embora, enquanto Isabela e Rodrigo ficaram a brincar na areia. Auxiliado pela avó, Marcos as observou e viu que estavam bem, felizes, porém não guardavam nenhuma lembrança do pai. Venham, crianças, hora do banho. Correram alegres para Madalena. Marcos não as seguiu e queixou-se à avó. Não se recordam de mim. Não importa, não devo ser egoísta, porém quero-as bem e não quero vê-las sofrer. Como iriam se lembrar de mim? Quando desencarnei eram tão pequenas, padeceria se os visse sofrer por mim. Orgulho-me de você, pois amadureceu. Querer que sofram por nós é muito egoísmo. Quando nossos entes queridos estão bem, isso é motivo de alegria para nós. Um dia saberão que tiveram um pai amoroso. Em seguida, foram ao apartamento dos pais de Marcos. Permanecia tudo como sempre. O senhor Dilson estava doente e isso deixou o visitante consternado por um instante. Lembrando das recomendações que recebera, tratou de afastar a tristeza, uma vez que não queria transmitir nada de ruim a eles. Sabia que a tristeza transmite fluidos pesados e angustiantes. Ao chegar perto de sua mãe, esta o sentiu em espírito, ficando com muita saudade, e se pôs a recordar passagens alegres da infância e da mocidade do filho. Marco sentiu-se bem com seus pais, apesar de entender não ter sido bom filho, mas os amava muito. Querendo ver todos, foram à casa de Tárcio. O lar do irmão era simples, mas confortável. Roseli preparava o jantar. Continuava meiga e alegre. Meu irmão é feliz, Marcos exclamou. Passaram rápido pela casa de Gabriela e viu que os sobrinhos já estavam moços, todos bem. Foram visitar Solange, que se casara e estava muito feliz. Marcos gostou do cunhado e sentiu que a casa era agradável, além de muito bonita. Abraçou a irmã. Solange, agradeço-lhe. Devo a você e ao seu grupo estar bem. Obrigado, irmãzinha. Continue sempre ajudando os que sofrem. Somente Deus e os socorridos podem avaliar o trabalho que fazem. Continue. A doutrina espírita mostra-nos o verdadeiro caminho a ser percorrido. Para aqueles que vivem e praticam o espiritismo, a desencarnação é bem mais fácil. Obrigado. Solange sorriu, sentiu a presença tranquila do irmão, respondeu também em pensamento. Marcos, é você? Agradeça somente a Deus e sirva também, ajudando outros, aqueles que sofrem em nome dele. Orou com sinceridade e Marcos, emocionado, viu raios coloridos caindo sobre eles. Como é linda a oração sincera!
Se soubessem disso, os encarnados orariam mais, comentou Marcos. Todas as religiões ensinam e aconselham a orar com fé. Poucos fazem assim. Solange é privilegiada, pois ora como lhe ensinaram, disse Dona Carme. Vovó, Solange é médium, e isso é maravilhoso. Sentiu-me e até me respondeu. Ter mediunidade constitui uma graça. Nem todos os que têm mediunidade pensam assim, porque para muitos é um estorvo, um incômodo, uma perturbação, e se pudessem, se livrariam dela. Não sabem dar-lhe valor, admirou-se o visitante. É verdade. Em vez de fazerem dessa faculdade um instrumento de trabalho para multiplicar os talentos, enterram-na, deixando-a sem uso. E será com tristeza que terão de devolver o talento sem multiplicá-lo. Vovó, tenho orado muito por Teresa, uma amiga e companheira de infortúnio. Gostaria de ir vê-la e ajudá-la, se possível. Será que me seria permitido? Pensei que gostaria de passar o resto do tempo que temos na companhia de seus filhos. Eles estão bem, graças a Deus, mas Teresa está a vagar há tanto tempo. Ela ajudou-me à sua maneira e ainda deve ter um ferimento no peito, e eu gostaria de curá-la. Seria possível? Dona Carmen sorriu contente. Que bom vê-lo a preocupar-se com os outros e a querer ajudar. Vamos até ela e ajudarei você a socorrê-la. Sabe onde encontrá-la? Volitando, foram à praça onde o grupo costumava reunir-se e avistaram Teresa no meio do bando, que não os viu. Não podem ver-nos, por vibrarmos diferentemente, Dona Carmen explicou ao neto. Gostaria de falar com ela, mas como? É fácil, ficamos nesse canto e você a chama. Marcos chamou-a. Teresa se inquietou e se separou da turma, andando vagarosamente. Foi em direção a ele e se sentou num banco ali perto. Vovó, que faço para que ela me veja? Pense como você era quando estava com eles. Pense firme, ajudo você. Marcos fez o que sua avó recomendava e Teresa pôde vê-lo. Marcos, é você? Ela assustou-se e, com os olhos arregalados, observou-o dos pés à cabeça. Marcos ficou sorrindo para ela. Está estranho, bicho. Que roupa é essa? Teresa, não se assuste. Estou bem. Vim visitá-la porque senti saudade. Passei para o outro lado, o do cordeiro. Por que fez isso? Teresa admirou-se. Por vazio, medo, sofrimento. Teresa, minha amiga, nos iludimos muito com essa vida, pois damos uma de contentes, mas longe ficamos da felicidade. Por que se veste assim, todo de branco? Está parecendo alguém importante? É médico? Estou somente limpo. Sim, sou médico, respondeu Marcos. Escondeu isso de mim, hein? Como está você? Gosta deles? Vive rezando? Recebe muitas ordens? Está preso? Maltratam-no? Marcos sorriu, esperou que Teresa parasse de fazer perguntas para responder. Sabia que neles tinham colocado muitas ideias erradas sobre os trabalhadores do bem, e isso para que os temessem e evitassem lhes pedir ajuda. Teresa, minha amiga, aqui vocês têm uma ideia falsa dos que vivem do lado do bem. Nada disso que pensa é real. Pedi auxílio, primeiro me curaram e agora não sinto mais dores, nem aquele frio horrível. Estou em paz e moro com amigos num lugar de luz e beleza. Tenho orado, sim, mas porque me dá prazer, e oro como se conversasse com Deus, nosso Pai, que nos criou. Vive-se lá com disciplina para se ter ordem. Cada um colabora para o bem geral. Recebem-se menos ordens do que aqui. Não necessito vampirizar e sou feliz. É feliz? Como se alimenta? Teresa se interessou em saber. Onde estou agora, tudo é diferente. Alimento-me do ar, na comunhão com a natureza, e sustento-me pela vontade. Hum, você fala difícil. Legal você lembrar de mim, estando numa boa.
Somos amigos, tive saudade, disse Marcos. Agora já me viu, estamos como sempre. Não quer que feche seu ferimento? Ora, quem é você para isso? Sabe que tenho esse ferimento aberto há tempo, desde que desencarnei. Teresa olhou séria. E eu fecharei para você, e poderá ficar sem esse incômodo. Se conseguir, acredito em você. Dona Carmen ficou ao lado, mas Teresa não a viu, e ela sorriu ao neto lhe dando confiança. Marcos, orando com fé, pediu a Deus auxílio para a amiga. Concentrou toda a sua força e conseguiu fechar o ferimento que Teresa tinha bem na altura do coração. Marcos, viva! Você conseguiu! Exclamou maravilhada a moça, que se atirou nos seus braços, beijando-lhe a face. Delicadamente, ele a afastou e sentou-se ao seu lado. Deus nos ama muito. A ele deve sua cura. Teresa, você não gostaria de mudar o modo de viver, ter paz, ser feliz? A moça se calou, pensativa, mas já estava quase na hora de Marcos voltar. Deveria ir. Despediu-se dela. Teresa, devo agora ir embora, porém deixo com você um endereço. Nesse local, reúnem-se pessoas de bem em orações espíritas e foram elas que me ajudaram. Pense, minha amiga, e vá lá, pois será bem recebida, orientada e conhecerá o outro lado, a outra forma de viver dos desencarnados, a mais feliz. Irei embora, mas minhas orações seguirão você. Que Jesus nos abençoe. Mudou seu pensamento, sua vibração. Teresa não mais o viu e pôs-se a cismar. Marcos e a avó partiram. Regressou ele contente, uma vez que as visitas poderiam repetir-se com frequência. Amava o trabalho e procurava fazer tudo com carinho. 2 meses se passaram. Foi com enorme surpresa quando foi levado pela avó à ala de recuperação para visitar uma pessoa querida. Teresa! Exclamou Marcos, emocionado por rever a amiga. Marcos, que bom vê-lo! Minha amiga, que alegria vê-la aqui. Guardei, contou a moça, o endereço que me deu e pensei muito no que me disse. Você me curou, mas não me sentia feliz, pois não estava bem comigo mesma. Acabei ficando inquieta, sem vontade de acompanhar as farras da turma, nem querendo vampirizar ninguém. Fomos convocados para a reunião do grande mestre e tive medo de ir e eles descobrirem que mudara. Temi o castigo, pensava muito em você e quis sentir-me bem, como você estava naquele dia em que me visitou. Senti vergonha de mim e indaguei. Como pedir ajuda, eu que sempre fui tão má? Aí lembrei-me que Jesus havia perdoado Maria Madalena e que perdoaria a mim também, se pedisse a ele. Arrependi-me realmente dos meus erros e chorei muito. Como não vampirizei mais ninguém, estava fraca e triste. Então, enchendo-me de coragem, fui até o endereço que me deu. Achei lá tudo tão lindo, entrei e fiquei envergonhada num canto. Tudo que escutei me fez chorar de arrependimento e pedi misericórdia, auxílio. Atenderam-me carinhosamente e aqui estou. Teresa, como me alegro! Agradeço a você também. Sei que suas orações me ajudaram nessa luta. Estou com uma vontade enorme de aprender a ser útil. Marcos, poderei conversar outras vezes com você? Sim, virei sempre vê-la. E nas nossas folgas poderei mostrar-lhe as belezas deste lugar bendito. Seremos bons companheiros. Quero ter muitos amigos, quero mudar, aprender. Conversaram muito. Marcos deixou-a tranquila e esperançosa, e como prometera, sempre que possível ia visitá-la. Teresa se recuperou rápido e logo passou a fazer pequenas tarefas e a ser útil à sociedade que a abrigava.